Olá, que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia. Estamos juntos para agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos concedido. Estamos começando um novo mês e precisamos ter cada dia um encontro com Cristo. Nós vamos aprender hoje uma mensagem fantástica da Palavra de Deus. Nós vamos entender por que Jesus não recebeu a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs quando Jesus estava em uma casa falando. Qual foi o motivo? Por que Jesus não os recebeu? Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos descobrir algumas verdades da palavra de Deus para que possamos cada dia entregar o nosso coração a Deus. Sabe, Deus é o maior interessado na sua salvação, na minha salvação. Eu e você também podemos fazer parte da família de Deus. Nós vamos aprender isso na palavra de Deus aqui agora. Para isso nós vamos orar, para que o Espírito Santo nos ilumine, porque nada somos sem Deus. Jesus quem disse, sem mim nada podeis fazer. Vamos aprender agora, para a honra e glória do nome de Deus, por meio da sua palavra. Vamos orar juntos. Amado Deus, querido Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela é uma fonte inesgotável de sabedoria, de poder, de transformação para cada um de nós. Nós louvamos o teu nome e pedimos que o Santo e Bom Espírito nos ilumine por Jesus. Amém. Lucas capítulo 3, Evangelho de Lucas, foi o primeiro evangelho que foi escrito segundo os estudiosos. Lucas capítulo 3, nós temos uma história aqui bem interessante. A partir do verso 31, nós temos a história de que os familiares de Jesus, sua mãe, suas irmãs e seus irmãos chegaram para falar com ele e Jesus não os recebeu. Que maldade de Jesus! Como isso pode ser possível? Sabe, a gente tem em conta, em muita estima, nossa mãe, nosso pai, irmãos, familiares mais de primeiro grau. Por que Jesus não os recebeu? Você sabe por quê? Nós vamos descobrir isso aqui hoje, na palavra de Deus. Capítulo 3 de Lucas, verso 31, diz assim: nisto chegaram, nisto, ele está pontuando, nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele, de Jesus, e lhe disseram, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então, verso 33, ele lhe respondeu, dizendo, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, Jesus está dizendo que qualquer pessoa que faz a vontade de Deus passa a fazer parte da sua família. Eu e você, se quisermos fazer parte da família de Jesus, precisamos fazer a vontade de Deus. E aí, nós só vamos saber qual é a vontade de Deus pela palavra de Deus, pela Bíblia. A Bíblia revela qual é a vontade de Deus para conosco, para com os seus filhos, para com cada um de nós. Então, se eu quero fazer parte da família de Deus, eu preciso de Jesus, eu preciso então conhecer a palavra e colocar em prática em minha vida. Porque Jesus disse, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos e minhas irmãs? Meu irmão, minhas irmãs e mãe são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Por que Jesus não os recebeu agora? Que maldade de Jesus! Por que essa atitude de Jesus a gente vê aqui e não compreende muito? Aí a gente precisa voltar um pouquinho. Capítulo 3, Jesus estava realizando milagres, curando, libertando os oprimidos do diabo. E aí os fariseus, líderes religiosos, os sacerdotes, estavam incomodados, mas muito incomodados, com ciúmes, e programavam e tentavam tudo para fazer Jesus parar o seu ministério. A inveja é um dos grandes males da humanidade, e Jesus foi vítima
da inveja, mas de todas as pessoas que eram líderes religiosos. Por quê? Porque as multidões seguiam a Jesus, porque Jesus resolvia o problema delas, porque Jesus as perdoava, porque Jesus as curava, porque Jesus supria as suas necessidades. E aí as multidões seguiam a Jesus e as pessoas, os líderes religiosos ficavam com inveja. Sabe, nós precisamos cuidar disso, cuidado com a inveja para ele não invadir tanto a sua vida a tal ponto que você deixe de ver as qualidades do outro, porque você tem muita inveja. Por favor, comece a pensar nisso. Aí, o que acontece? Diante disso, aqueles líderes religiosos foram aos familiares de Jesus, a Maria, seus irmãos, para tentar convencê-los, e eles os conseguiram convencer de que Jesus estava realizando tudo aquilo porque estava fora de si, e era pelo príncipe dos demônios, Beelzebu, aqueles milagres, aquelas falas de Jesus, sabe, Jesus estava fazendo tudo isso por Beelzebu, príncipe dos demônios, e eles precisavam fazer Jesus parar. E aí Maria e com seus irmãos e irmãs, então foram para tentar pegar Jesus e levar de volta para que Jesus não fizesse aquilo. Já pensou? Nós temos isso aqui, vamos ler, eu só estou antecipando, mas nós vamos ler agora capítulo 3 de Marcos, e o verso 20 em diante diz assim, 20 e o 21, então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, isso Jesus, de tal modo que ninguém podia comer, as pessoas estavam ali querendo ávida. Agora o verso 21, e quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque dizia, está fora de si. Jesus não tinha tempo nem de comer, porque estava resolvendo os problemas das pessoas, e agora os líderes religiosos haviam trazido e pressionado a sua mãe e os seus irmãos para fazer ele parar essa obra, porque ele estava fora de si, ele estava sendo conduzido por Beelzebu. Se a gente for ler aqui, a gente vai ver isso. Olha, aqui nós vamos ver, eu quero só pular um pouquinho, verso 28 e 29, Jesus dizendo, em verdade vos digo que tudo que será perdoado aos filhos dos homens, em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, mas os pecados e blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque dizia, com relação a Jesus, está possesso de um espírito imundo. Essa era a acusação de Jesus, que Jesus estava realizando todos aqueles milagres unicamente pelo príncipe dos demônios, o Beelzebu. Então eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo, porque quem conduzia a vida de Jesus era o Espírito Santo. Jesus realizava os milagres porque o Espírito Santo estava na sua vida, porque desde quando ele foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele. Lá em Lucas vai dizer que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido pelo mesmo Espírito ao deserto. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo, e tudo que Jesus fazia é pela ação do Espírito Santo. Então, diante das curas, dos milagres, da libertação das pessoas que estavam oprimidas pelo diabo, mas a inveja dos líderes religiosos, eles começaram a proclamar que Jesus fazia aquilo pelo príncipe dos demônios. E aí eles foram e convenceram a sua mãe, seus irmãos e irmãs para prender Jesus, que Jesus estava fora de si. Já pensou? Porque Jesus não comia, porque Jesus agora estava atarefado em ajudar as pessoas, e eles foram então para tentar fazer Jesus parar. Então, diante disso, conhecendo Jesus, toda essa situação, quando eles chegam então para falar com Jesus, Jesus não os atende. Por quê? Porque o propósito, o que eles estavam fazendo ali, estava sendo um ato guiado pelo diabo, querendo fazer Jesus parar do seu ministério de libertar as pessoas. Então Jesus ali imediatamente disse, você quer fazer parte da minha família? Você será parte da minha família se você fizer a vontade do meu Pai que está no céu. Jesus então agora quebra todo esse ciclo familiar, ou seja, se a família tem trazido para você situações em que te afaste de Deus, você precisa colocar Deus em primeiro lugar em qualquer circunstância, não importa a situação, Deus tem que ser primeiro em sua vida. Independente de qualquer situação, você deve honrar o seu pai, sua mãe,
sabe, querer o bem dos seus irmãos, mas não deixe que nada nesse mundo fique acima de Deus. E foi isso que Jesus estava dizendo. Você quer fazer parte da minha família? Então você precisa fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Então agora você já compreende por que Jesus não recebeu a sua família, porque a sua família estava sendo usada pelos sacerdotes e também pelo diabo para tentar fazer Jesus parar o seu ministério. E esse foi a causa de Jesus não ter recebido sua mãe e seus irmãos. Então que eu e você possamos compreender e aprender da Bíblia, e que a Bíblia faça parte da nossa vida e nos transforme, para que nós possamos fazer a vontade de Deus segundo aqui e pertencer à família de Jesus. Que Deus te abençoe e vamos orar. Amado Deus, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos essas verdades. Nós choramos por Jesus. Amém.